Fala galera, beleza? Fernando de volta e nesse conteúdo vamos conversar um pouco mais a respeito sobre o que é GraphQL. E GraphQL nada mais é do que uma linguagem de consulta a dados. Nós temos, por exemplo, vamos fazer um paralelo com a linguagem de consulta chamada SQL ou SQL. Significa Structured Query Language. É uma linguagem de consulta estruturada para banco de dados. E nós temos aqui o GraphQL, que é uma linguagem de consulta diferente do SQL. O SQL ele foi construído e pensado para consultar bancos de dados. Então, a gente consegue fazer um select, um asterístico, na tabela tal, ele vai trazer tudo. É uma linguagem pensada para bancos de dados. Já o GraphQL não. Ele foi uma linguagem uh, e é uma linguagem que é agnóstica à fonte de dados. Eu posso mostrar isso para vocês aqui nesse gráfico. Aqui nós temos, por exemplo, nós temos uma API GraphQL, um servidor GraphQL, e aqui a gente tem clientes diferentes. Nós temos um cliente web, um cliente iOS e um cliente Android. Esses três caras eles estão consumindo dados do nosso servidor GraphQL. E aqui, como vocês conseguem observar, o dado está vindo de diferentes fontes. A gente tem um REST API, um microservice e um database que estão fornecendo dado para esses clientes aqui. O que existe de comum entre eles aqui é que cada um está usando a mesma linguagem para consultar dados, que é o símbolo do GraphQL aqui. Então, essa minha seta aqui ficou show. Ou seja, Web, iOS e Android estão usando a mesma linguagem de consulta, que é o GraphQL, mandando essa consulta em string para o nosso servidor recebe e devolve o dado para elas. E aí ele vai consultar aonde o dado estiver. Então, por exemplo, o nosso cliente web, ele quer o usuário logado. Ele vai bater aqui e vamos fazer de conta que nosso usuário logado está no database. O nosso iOS quer as configurações de linguagem. Está salvo no microservice. Já o nosso Android quer informações sobre a paleta de cores. Por acaso está salvo no REST API, ele bate em outro servidor. Então, o nosso Android manda a consulta para cá, para o nosso servidor Apollo, que aqui no caso é o Apollo. Nas próximas aulas a gente vai ver um pouco mais a respeito do que é o Apollo. E o Apollo vai consultar aqui, ó, que é o nosso servidor em GraphQL, numa REST API. Bom, o nosso cliente web, iOS e Android podem consumir a mesma consulta. Então, vamos fazer de conta que o web, o iOS e o Android querem buscar o usuário logado. Os três vão possuir a mesma consulta, levando em consideração que o servidor é o mesmo, vão mandar para cá, para cá, vai receber, ele vai buscar aonde o dado estiver e vai retornar para esses clientes. Ou seja, o que é GraphQL? GraphQL é uma linguagem de consulta a dados. E eu vou mostrar para vocês, já que a gente está falando tanto de linguagem de consulta, aqui está uma consulta. Essa é uma linguagem de consulta do GraphQL. O GraphQL define que a linguagem tem que ser assim. Então aqui a gente está meio que fazendo a definição. Então nós precisamos do tipo de operação. A gente tem mais um tipo de operação além da query. Nós temos a mutation, por exemplo. Então, nesse exemplo, ele está fazendo um tipo de operação query. Query significa consulta. Então, vamos fazer uma consulta, o nome da operação e as variáveis da operação. É muito similar à chamada de uma função. Aqui é como se fosse a definição e aqui é como se fosse de fato a chamada. E entre colchetes é o retorno dessa nossa função. Então, o nome da nossa função é hero, o nome da nossa consulta. Esse hero ele está definida lá no nosso servidor. Então, essa consulta ela foi previamente criada e nós estamos apenas chamando-a. O hero recebe um episódio como parâmetro e ele vai retornar um name. Então, essa é uma típica consulta em GraphQL. A gente não vai passar os detalhes de o que é cada coisinha, porque a gente vai ter aulas específicas para isso. Mas, basicamente, isso é encapsulado em uma string enviada para o servidor.
que no nosso caso chega aqui. O nosso servidor vai ler, identificar e interpretar essa consulta, vai buscar o dado e retornar. Tanto o nosso web, iOS e Android podem enviar aquela mesma consulta que eu acabei de mostrar para vocês. Query. Deixa eu abrir aqui. Essa query trazendo o nome do hero. Bom, eu espero que tenha ficado claro o que é GraphQL. A gente vai entrar em muito mais detalhes, em muito mais conceitos do que é o GraphQL. Por enquanto, foi só uma breve explicação do que é GraphQL. E, aliás, isso aqui é diferente. SQL é para banco de dados, GraphQL é agnóstico à fonte de dados. Ou seja, recapitulando uma última vez, GraphQL é uma linguagem de consulta a dados, agnóstico à origem do dado, de onde o dado está vindo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e espero vocês nos próximos conteúdos. Até mais!